Salmo 73, a partir do versículo 28. Diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem dessa noite é perto de Deus. Perto de Deus. O texto que nós lemos, Salmo 73, versículo 28, Asaf, ele diz que quanto a ele, bom é estar perto de Deus, porque o Senhor era o seu refúgio e ele iria proclamar todas as suas obras. Asaf era um levita. Os salmos, os 150 salmos, eles foram escritos por diversas pessoas. Muitas pessoas acham que Davi escreveu todos os salmos. Não, Davi foi o que mais escreveu. Ele escreveu 108 dos 150 salmos. Asaf, ele foi o segundo maior escritor dos salmos. Ele escreveu 12 salmos. E o nome Asaf significa aquele que reúne, aquele que se aproxima, aquele que congrega, aquele que está junto. E quando você lê o Salmo 73, você vai encontrar algo maravilhoso. Você vai encontrar uma mensagem muito atual. É por isso que nós precisamos ler sempre a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela falou no passado, ela fala no presente e continuará a falar pela eternidade. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a palavra é do Mestre, a palavra é de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui no que realmente Asaf quer nos falar, em especial no versículo 28, deixa-me só falar um pouquinho do Salmo 73. Sabe o que aconteceu com o levita Asaf? E é bom lembrar o seguinte, que Asaf, ele era um homem de Deus. Asaf era um servidor na casa de Deus. Era alguém que desempenhava um ministério. Ele era um levita. Ele era um sacerdote na casa do Senhor. Mas sabe o que aconteceu com ele? Quando você lê aqui o Salmo 73, você vai ter esta revelação do que aconteceu com o levita Asaf. Ele começou a reparar na vida das outras pessoas. E aí ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão de que as outras pessoas estavam sendo abençoadas, que as outras pessoas estavam se enriquecendo, que as outras pessoas estavam prosperando, enquanto que ele não. E o mais que nos chama a atenção aqui no Salmo 73 é que Asaf contemplou a riqueza, a prosperidade daqueles que não temiam a Deus, daqueles que não serviam a Deus, daqueles que não obedeciam a Deus. E ele, como servo do Senhor, ele não via a prosperidade, ele não via a riqueza, ele não via a bênção de Deus sobre a sua vida. Aí sabe o que aconteceu? Ele diz aqui no Salmo 73: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. Aqui, versículo 1: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim,
Olha só, versículo 2: quanto a mim, porém, quase que me resvalaram, ou que me desviaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos da presença do Senhor. Sabe por quê? Aí ele responde, aqui no versículo 3: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. E aí ele começa a falar sobre a provisão, a prosperidade, as bênçãos que os injustos conseguiam, e ele, como sendo servo de Deus, não conseguia. Mas enfim, a temática da mensagem dessa noite não é nesse sentido. É só para mostrar para vocês que, mesmo servindo a Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo sendo fiéis a Deus, nós também podemos correr o risco de não contemplar com os nossos olhos naturais o cuidado de Deus. Nós podemos correr o risco de sermos invejosos daqueles que estão prosperando longe de Deus. Nós corremos o risco de sermos contaminados com a inveja ao vermos que pessoas que não são dizimistas, que não são fiéis, que não são obedientes, que não leem Bíblia, que não oram, estão sendo bem-sucedidos. Mas aí, quando você lê o Salmo 73 todo, aí eu encerro essa primeira parte aqui no versículo 17. Asaf chegou a uma conclusão. Ele viu que aqueles que não temiam a Deus estavam sendo prósperos, que os seus filhos eram gordos, saudáveis, não faltava-lhes nada, mas tinha algo que diferenciava Asaf, a sua família, a sua casa, destes. Era que eles tinham um bem maior, que era a presença do Senhor. E é por isso que ele fala aqui no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual era, ou qual seria o fim deles. O fim daqueles que estavam sendo prósperos, longe de Deus. Aqueles que estavam sendo bem-sucedidos, afastados da presença do Senhor. Aí ele termina com o último versículo do capítulo 73 de Salmo, com essa declaração: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. O tema da mensagem, como eu disse, é perto de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós somos assediados para nos afastarmos de Deus. Um texto que eu sempre repito aqui para vocês, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus já nos alertava dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E o amor se esfriando automaticamente, paulatinamente, as pessoas vão se afastando de Deus. Agora, qual é o primeiro passo para se afastar de Deus? Primeiro passo: deixar de congregar. Aí você me pergunta, mas por que o primeiro passo é deixar de congregar? Porque é na congregação que nós somos edificados, é na congregação que nós somos fortalecidos, é aqui que nós recebemos a palavra, recebemos a oração, é aqui que nós nos reunimos como família para adorarmos o Senhor. E o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós nos reunimos, disse Jesus, em 2 ou 3, ali ele também estaria presente. Então a individualidade automaticamente também nos afasta de Deus. Segundo passo que nós damos para nos afastarmos de Deus: deixarmos de ler a palavra, pararmos de ler a Bíblia. É por isso que eu insisto com vocês sempre: leiam a Bíblia, medite nas Escrituras, examine a palavra de Deus. Não perca o amor pela palavra, porque quanto mais próximos vocês estiverem da palavra, mais próximos também vocês estarão do escritor da palavra, que é o Espírito Santo, Deus se manifestando em forma de Espírito. O próprio Jesus, ele nos mostra que ele é o Verbo vivo. Então nós, ao lermos a palavra, nós estamos nos aproximando de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a palavra,
É como se a boca de Deus se abrisse e trouxesse palavra de edificação, de fortalecimento, de motivação para cada um de nós. Terceiro passo para nos afastarmos de Deus: pararmos de falar com Ele. Quando nós deixamos de orar, nós estamos nos afastando de Deus. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. E a Bíblia, ela é categórica, incisiva ao nos dizer que nós temos que orar a tempo e fora de tempo. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que vigiar e orar. Então o terceiro passo que nos distancia da presença do Senhor é deixarmos de falar com Deus. E quando nós deixamos de falar com Deus por meio da oração, o caos se instala na nossa vida. Lembra Adão e Eva no jardim do Éden? Diz a Bíblia que todos os dias eles conversavam com Deus. Orar é conversar com Deus. Eles se comunicavam com Deus. Havia uma sintonia perfeita, uma harmonia perfeita, até que eles desobedeceram a Deus. E ao desobedecer a Deus, eles se afastaram de Deus. E quando você vai ler Gênesis, do capítulo 3, que foi a expulsão do jardim do Éden, de Adão e Eva, até o capítulo 4, um capítulo apenas, mas que compreende há 500 anos. Durante 500 anos, os homens não se comunicaram mais com Deus. Aí o que aconteceu? Primeiro fato que nos chama a atenção, quando Adão e Eva pararam de conversar com Deus, ocorreu o primeiro assassinato. O primeiro homicídio da história aconteceu quando o homem se separou de Deus. Quando nós nos separamos de Deus, a morte se instaura na nossa vida. Ela se instala não só no nível natural, a morte física, mas sobretudo e principalmente a morte espiritual. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente falando, porque não conversam mais com Deus? Mas aqui Asaf, ele chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão de que, quanto a ele escolheu estar perto de Deus, porque ele viu que era bom estar perto de Deus. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês alguns personagens bíblicos que escolheram estar perto de Deus, para que, ao relembrarmos da vida destes homens que escolheram estar perto de Deus, nós também venhamos a escolher, assim como eles e como Asaf, que nós possamos declarar: quanto a mim, ou quanto a nós, bom é estar perto de Deus. O primeiro personagem que nós encontramos na Bíblia, que andou lado a lado com Deus, alguém que estava diariamente com Deus, que estava sempre próximo a Deus, Enoque. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, você vai encontrar mencionado o nome de Enoque. Diz a Bíblia que Enoque, ele andou com Deus. Então, andar com Deus implica em estar perto de Deus. E em consequência de Enoque ter andado perto de Deus, diz a Bíblia que ele não experimentou a morte. Foi o primeiro homem na Bíblia que não morreu. Nós sabemos que só tem 2 homens na Bíblia que não morreram. Enoque foi o primeiro. E olha a característica de Enoque: ele andou com Deus. É interessante que, se você for olhar, Enoque faz parte da genealogia de Adão e Eva. Mas os demais personagens que você vai encontrar, inclusive Matusalém, que foi o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Mesmo Matusalém, você não vai encontrar nenhuma característica diferenciada na vida dele. Mas Enoque não. Enoque
Moisés, que é o escritor de Gênesis, ele fez questão de registrar. Enoque era diferente porque ele andou com Deus. Agora, quanto tempo que Enoque andou com Deus? Diz a Bíblia que ele viveu 365 anos. Naquele tempo as pessoas viviam muito. A partir do capítulo 6 de Gênesis, a idade da raça humana diminuiu para 120. Mas antes disso, vários homens viveram por muitos e muitos anos, mas nem todos eles tiveram uma vida como Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andou durante 365 anos na presença do Senhor. Ele andou com Deus. Qual que é a lição que nós podemos extrair daqui? Se nós quisermos andar com Deus na eternidade, porque ele foi salvo, foi o primeiro homem que foi transladado, ele não experimentou a morte física. Se nós quisermos estar, assim como Enoque está, do lado do Senhor hoje, nós precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos estar perto de Deus. Então não permita que nada, nem ninguém, venha roubar a presença do Senhor da sua vida. Como eu falei, nós somos assediados diariamente. São quantas situações, quantas circunstâncias que querem nos afastar de Deus. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a fé, estão desanimando e automaticamente estão se afastando de Deus, se afastam da congregação, se afastam da palavra, se afastam da vida de oração e automaticamente não estão andando com Deus. Por isso nós precisamos nos mirar no exemplo de Enoque e, acima de todos os planos que nós venhamos a ter, que nós possamos colocar como meta para a nossa vida, não só esse ano, mas todos os anos da nossa vida, assim como Enoque fez, que nós possamos colocar este propósito: eu vou andar com Deus. Aleluia. Que nós possamos realmente traçar uma meta, que nós possamos traçar um objetivo, um propósito, e independente da circunstância, nada nem ninguém pode ofuscar esta visão. Que nós possamos colocar o Senhor à nossa frente e que nós possamos estar sempre do seu lado. Glória a Jesus. O segundo personagem que nos mostra a importância de estarmos perto de Deus, Noé. Lá no capítulo 6, você vai encontrar registrado, no versículo 9, que Noé era um homem justo, era um homem íntegro, e ele andava com Deus. Para você ver, ele andava com Deus. Enoque, Gênesis 5, 24, diz que Enoque andou com Deus. Gênesis 6, 9 diz que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus, ele olhou para a terra e ele viu que a maldade estava extrema. Havia tanto pecado, mas tanto pecado, que ele decidiu: eu vou destruir a raça humana. Aí quando você lê lá em Gênesis capítulo 6, você vai encontrar essa expressão: e Deus olhou para a terra e viu Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Agora, por que Noé achou graça diante de Deus? Porque era um homem justo, íntegro e andava na presença do Senhor. Olha, vamos fazer uma conjectura. Noé era um homem justo, íntegro, ele andava na presença do Senhor, mas nem todos que estavam à sua volta eram como ele. Tanto é que somente ele e a sua família, que veio de carona, entraram na arca. Então, ao lado de Noé, haviam pessoas que estavam completamente afastadas, desviadas da presença do Senhor. Mas a lição que Noé nos ensina é que mesmo que alguém queira andar longe de Deus, eu vou escolher estar na presença do Senhor.
O mundo pode estar completamente contaminado, mas eu não vou me deixar ser contaminado. Olha só o que Daniel fala. Daniel capítulo 1 versículo 8, ele diz: quanto a mim, eu decidi não me contaminar. A contaminação é uma decisão. Noé, ele decidiu também não se contaminar. Os seus contemporâneos, aquelas pessoas que moravam ali próximos a ele, todos eles haviam se corrompido, mas ele escolheu estar perto de Deus. Ele escolheu andar com Deus. Então que nós possamos também, assim como Noé, mirarmos somente no nosso alvo maior. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então Noé nos ensina isso, que independente da circunstância que esteja à minha volta, independente da pecaminosidade, da incredulidade, da dúvida, da resistência das pessoas que estejam do meu lado, eu vou escolher estar perto de Deus. Quantas e quantas pessoas escolhem estar longe de Deus, mas nós não podemos de forma nenhuma fazer disso para nós um estilo de vida. O nosso estilo de vida é andar com Deus aqui, agora, para que nós também possamos entrar na arca da salvação. Somente aqueles que forem justos, íntegros e que escolhem andar com Deus é que vão entrar na arca. Não na arca de Noé, mas agora a arca que nos salva é Jesus Cristo. Quando nós andamos na presença do Senhor, nós somos automaticamente inscritos no livro da vida, e aí seremos salvos. Assim como Noé e toda a sua família foi salva, nós também seremos salvos, se nós escolhermos andar na presença do Senhor. Aleluia. Outro personagem que escolheu estar perto de Deus, Abraão. Gênesis capítulo 17 diz que quando ele completou 99 anos, se não me engano, diz que quando ele completou 99 anos, Deus apareceu para ele, para Abraão, e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus chamou Abraão para andar na sua presença. Quem era Abraão? Abraão tinha um pai que era idólatra. Ele não só, o pai de Abraão, não só era idólatra, como ele fabricava ídolos. Aí Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu sou dá na minha presença e ser perfeito. E diz a Bíblia que Abraão, ele recebeu aquele convite, ele passou a andar na presença do Senhor. Irmãos, Abraão, ele é o nosso pai na fé. A Bíblia fala que Abraão é o pai de todos os que creem. Sabe por quê? Porque a partir de Abraão, Deus quebrou todo um estigma de que os idólatras, os adoradores de outros deuses, seguidores de outros deuses, eles receberam, por meio da promessa de Abraão, que se eles renunciarem à sua vida passada, assim como Abraão renunciou, deixando os seus ídolos para trás, deixando os seus falsos deuses para trás, e optarem em andar na presença do Senhor, eles seriam benditos sobre toda a face da terra. E foi por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Abraão, ele era filho de um adorador de um falso Deus, ou de falsos deuses.
mas ele recebeu essa convocação para abrir mão do seu passado, e agora ele teria que andar na presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. E em consequência a isso, o que Deus fez? Deus não só o abençoou, como abençoou a toda a sua descendência. Nós sabemos que o Deus criador de todas as coisas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Agora, por quê? Por que que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque aqui Abraão foi o que recebeu a promessa. Quando nós andamos na presença do Senhor, Deus nos dá uma promessa. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz ainda: olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando nós andamos na presença do Senhor, nós somos guardados de todos os lados. Não se preocupe com maldição, não se preocupe com macumba, não se preocupe com palavras maliciosas, destrutivas, negativas, que sejam lançadas contra você. Sabe por quê? Quando você está andando na presença do Senhor, toda palavra maldita que for lançada contra você, ela vai voltar para aqueles que a lançaram. E em contrapartida, aquelas pessoas que te abençoarem, você que está andando na presença do Senhor, quando você for abençoado por alguém, a bênção que você está recebendo vai alcançar também aqueles que te abençoarem. Por que que Deus é o Deus de Abraão? Porque Deus é um Deus de promessa. Por que que Deus é o Deus de Isaque? Porque em Isaque Deus confirmou a promessa que ele havia falado para Abraão. Abraão recebeu a promessa, mas aonde foi confirmada foi em Isaque. Por que que Deus é o Deus de Jacó ou Israel, que são as mesmas pessoas? Por que que Deus é o Deus de Israel? Porque o nosso Deus, ele não só fez a promessa para Abraão, não só cumpriu a promessa a Isaque, mas ele é o mantenedor da promessa que ele fez em Israel. Aleluia! Então o que que significa isso? Você que está andando na presença do Senhor hoje, Deus tem feito promessas para você. Essas promessas, elas vão ser confirmadas nos seus filhos, mas elas não só vão ser confirmadas nos seus filhos, elas também vão alcançar os seus netos. Porque Deus, ele é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre a promessa e um Deus que mantém a promessa. Aleluia! Mas Deus só faz isso quando nós andamos na sua presença. Está vendo a importância de nós andarmos na presença do Senhor? Ainda que você fale assim: mas pastor, os meus filhos estão longe, estão afastados. Não se preocupe com isso. O Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, no tempo certo ele vai confirmar, ele vai restaurar a nossa casa, a nossa família, vai libertar todos os cativos e vai confirmar a sua palavra. Aleluia! Porque nós estamos andando na presença do Senhor. Aleluia! Outro personagem que escolheu andar na presença do Senhor. São vários personagens. Eu vou encerrar com este aqui: Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, o profeta mais honrado até hoje em Israel. Ele escreveu a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele escreveu direcionando as leis, os mandamentos, as ordenanças que vieram do coração de Deus. E diz a Bíblia, lá em Êxodo, que ele subiu no Monte Sinai, ficou lá por 40 dias e 40 noites, e lá ele recebeu as tábuas da aliança.
que é o Antigo Testamento. E quando ele desceu, depois de 40 dias e 40 noites, ele desceu, e quando ele chegou no acampamento, ele viu que a nação de Israel havia se corrompido. Eles haviam abandonado a Deus, deixaram de andar perto de Deus e fizeram para si um bezerro de ouro, um ídolo, e eles começaram a adorá-lo, começaram a venerá-lo, começaram a exaltá-lo. Mas de repente Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu, se afastaram de mim e não estão mais andando na minha presença. E diz a Bíblia que Moisés desceu, chegando no acampamento, ele viu que realmente isso era verdade. E quando ele viu que o povo havia se distanciado de Deus, depois de apenas 40 dias e 40 noites, está vendo a importância de nós estarmos próximos da palavra de Deus? Eles ficaram 40 dias sem receber a palavra que vinha de Deus por meio de Moisés, e se corromperam, se afastaram de Deus, pararam de andar na presença do Senhor. Aí Deus, ele falou para Moisés: Moisés, se afasta, porque eu vou destruir toda esta nação, e de ti vou fazer um novo povo. Irmãos, olha só que autoridade que Deus deu para Moisés. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós estamos perto de Deus, Deus nos dá autoridade. Olha o que aqui Moisés falou para Deus: Moisés, Deus, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Aí, o que Deus falou para Moisés? Tudo bem, não vou destruí-lo, mas eu não vou mais andar no meio de vós. Eu enviarei um anjo. Lá no capítulo 33 de Êxodo, você vai encontrar isso. E diz a Bíblia que Deus falou para Moisés e para toda a nação de Israel: não mais estarei no meio de vós, não estarei guiando vocês, mas eu enviarei um anjo, e vocês seguirão este anjo. E qual foi a resposta de Moisés? De alguém que já tinha esta qualidade de andar com Deus, essa predisposição de estar perto de Deus. Lá no versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo, você vai encontrar Moisés falando para Deus assim, ó: se o Senhor não for conosco, nós não arredaremos pé deste lugar. Se o Senhor não estiver perto de nós, nós não moveremos deste lugar. Se o Senhor não estiver conosco, se a sua presença não for real conosco, nós não vamos sair deste lugar. Então, qual que é a lição que nós podemos extrair da vida de Moisés? Que sem Deus, irmãos, nós não podemos nada. Que sem Deus não adianta viver, não adianta conquistar, não adianta prosperar, não adianta se enriquecer, não adianta estudar, não adianta se casar, não adianta nada, porque Deus somente Ele é o sustentador da nossa vida, e somente Ele pode nos dar sentido para a nossa vida. E foi justamente isso que Moisés disse para Deus: olha, se o Senhor não for conosco, se nós não estivermos próximos do Senhor, se o Senhor não estiver próximo de nós, nós não vamos arredar pé, nós não vamos nos mover, nós não vamos sair aqui deste lugar. Então, irmãos, irmãs, que nós possamos realmente, buscar cada vez mais estar na presença do Senhor, que possamos cada dia mais andar na presença do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer estar conosco
todos os dias. Mas muitas vezes nós o repelimos a sua presença. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. Então que nós possamos colocar uma meta para a nossa vida, que possamos diariamente andarmos na presença do Senhor. Faça os seus planos, faça os seus projetos, tenha os seus sonhos, mas coloque Deus no centro. Não inclua Ele não, coloque Ele como centro. Não coloque Ele apenas como uma parte dos seus sonhos, mas coloque Ele como centro da sua vida. Aí você vai ver que tudo que você fizer vai fazer sentido. Então que Deus possa nos dar graça, para que possamos falar, assim como Asaf: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Que possamos fazer de tudo o possível e o impossível, para estarmos diariamente, cada dia mais, perto de Deus, próximo dele, da sua presença. Que a vontade dele, que é soberana, venha reinar sobre as nossas vidas. E quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar sentido para a nossa vida. Asaf, ele quase que se desviou, quase que se afastou da presença do Senhor, ao ver a provisão, a prosperidade, a riqueza dos ímpios. Mas quando ele olhou para o fim deles, ele chegou a essa conclusão: eu preciso estar perto da riqueza maior, que é Deus. Eu preciso estar próximo daquele que é o enriquecedor, que é o provedor de tudo e de todos, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que este seja o meu, o seu, o nosso alvo para sempre. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus!